Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Vamos estudar capítulos de 43 ao 52 do livro de Alma. E o tema é Firmes na Fé em Cristo. Estudaremos os seguintes tópicos. Jesus Cristo pode me ajudar em minhas batalhas espirituais. Firmes na fé em Cristo. Satanás nos tenta e nos engana sutilmente. A união traz segurança. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final e assistir essa aula completa. Primeiro tópico, antes do primeiro tópico, temos a introdução desse livro. Diz o seguinte, da aula: quando lemos as palavras no início de Alma 43 e agora retorna ao relato das guerras entre os nefitas e lamanitas, é natural nos perguntarmos por que Mórmon incluiu estas histórias de guerras, sendo que o espaço nas placas era limitado. É verdade que enfrentamos muitas guerras nos últimos dias, mas o valor das palavras de Mormon vai além da descrição das estratégias e da tragédia da guerra. Então, nós sabemos que o livro de Mormon ele foi compilado aqui em placas, e não eram muitas as placas, mas mesmo assim, Mormon incluiu aí uma parte importante, que são os momentos de guerra que viveram os Lamanitas e os Nefitas, e ele colocou aí esses momentos de guerra aí, incluiu nessas placas que fazem parte do livro de Mormon. Então, se você ler o livro de Mormon, você vai ver que tem um trecho dele que vai falar sobre guerras entre nefitas e lamanitas. E ele fala sobre isso nessa introdução, que é o que trata esses capítulos aqui que nós vamos estudar. E ele continua: suas palavras também nos preparam para a guerra no qual somos os soldados, a guerra que estamos travando diariamente contra as forças do mal. Essa guerra é muito real e seu resultado afeta a nossa vida eterna. Como os nefitas, somos movidos por uma causa santa. Nosso Deus, nossa religião e nossa liberdade e nossa paz, nossas esposas e nossos filhos. O que Moroni chamou de a causa dos cristãos. Olha só, até parece que nós estamos falando de política aqui, né? Então, na verdade, esses ensinamentos do livro de Mórmon, que fala sobre essas guerras entre nefitas e lamanitas, Moroni, ele tinha ali o objetivo de defender a liberdade, defender a família, defender os seus valores, né? Principalmente sua família, suas esposas, seus filhos. Então, essa guerra que tinha essa causa, a lição traz para nós que atualmente nós também temos as nossas guerras espirituais hoje e as nossas causas que nós devemos defender aqui, que é principalmente os interesses da família. Primeiro tópico: Jesus Cristo pode me ajudar em minhas batalhas espirituais, ou seja, sempre sabemos que existe aí o bem e o mal, eles estão espalhados aí por toda a terra, e essas batalhas espirituais, elas existem desde a época em que nós morávamos na presença de Deus antes de vir para essa terra. Então, essas batalhas espirituais sempre existiram, no mundo espiritual, e elas continuam aqui na terra. E quando os exércitos lamanitas viram que o povo de Nefe, ou seja, que Moroni preparava o seu povo com couraças e com escudos nos braços, sim, e também com escudos para proteger-lhes a cabeça, e também estavam vestidos com roupas grossas. Então, nessa guerra entre nefitas e lamanitas, os nefitas estavam mais preparados aqui, utilizando essas roupas. Eles estavam aí usando essas couraças com escudo nos braços, eles estavam mais preparados do que os lamanitas para aquele momento de guerra. Mas aconteceu que tão logo partiram para o deserto, Moroni enviou espias ao deserto para vigiar o seu acampamento. E Moroni também, tendo conhecimento das profecias de Alma, enviou-lhes alguns homens, pedindo-lhe que perguntasse ao Senhor aonde os exércitos dos nefitas deveriam ir, a fim de defenderem-se dos lamanitas. Então nós vemos no versículo anterior que eles estavam mais preparados fisicamente, utilizando essas proteções, essas couraças, essas proteções de braço e de capacete, eles estavam mais protegidos e mais preparados, os nefitas. Mas também não era só isso, eles tinham também a orientação aí do Senhor, quando Moroni enviou aí espias para poder ir até o deserto, né, vigiar o acampamento.
e também para saber e lembrar das profecias de Alma, quando ele enviou alguns homens pedindo aí que perguntassem ao Senhor o que que os nefitas deveriam fazer. Então, eles sempre pedindo a orientação do Senhor para enfrentar essa batalha, que é um exemplo para nós aqui nos dias atuais. Devemos primeiro estar preparados, né, e pedir a orientação do Senhor para aquilo que nós devemos fazer. No 24, e aconteceu que a palavra do Senhor veio à Alma, e a Alma informou aos mensageiros de Moroni que os exércitos dos Lamanitas estavam marchando para o deserto, para chegarem à terra de Mante e principiarem a atacar a parte mais fraca do povo. E esses mensageiros levaram a mensagem a Moroni. Então, ou seja, fez parte da estratégia aqui obter a informação para saber para onde que os exércitos dos Lamanitas iriam, para eles poderem se preparar aí para esse confronto. Pois eis que seu desígnio, aí eu pesquisei de quem era esse desígnio, que era desse homem chamado Zeraena, era instigar a ira dos lamanitas contra os nefitas. Então ele tinha um objetivo aí de provocar a ira dos lamanitas contra os nefitas. E ele fazia isso muito bem. E isto ele fez para conseguir grande poder sobre eles, e também para adquirir poder sobre os nefitas, submetendo-os ao cativeiro. Então, esse homem chamado Zeraena, ele instigava os seus exércitos, o exército dos lamanitas, provocava a ira neles, e através da ira ele conseguia alcançar os seus objetivos. Então, ele vivia sobre a influência de Satanás. Então, a influência de Satanás, uma das artimanhas, né, uma das ferramentas que Satanás utiliza para realizar os seus objetivos, seus desígnios, assim como diz aqui a Escritura, né, no caso dos exércitos, é provocar a ira em nós. Então, quando você está irado com o seu filho, quando você está irado com sua filha, quando você está irado com um amigo, com um irmão, ou você se ira com o seu cônjuge, nesse momento de ira aí, você pode ter certeza que é o momento que Satanás está começando a te influenciar para você fazer a vontade dele. Então, essa escritura, esses ensinamentos que a gente aprende e traz para a nossa vida. Sim, vemos que Amalequias, por ser um homem de astutos ardis e um homem de muitas palavras lisonjeiras, incitou o coração de muitos a praticar iniquidades. Olha que outro que estava aqui servindo de instrumento nas mãos de Satanás, a Malaquias. Sim, e a procurar destruir a igreja de Deus e a destruir o alicerce da liberdade que Deus lhe concedera, ou seja, a bênção que Deus enviara à face da terra por amor aos justos. Então, ele estava aí querendo incitar o coração de muitos, né, a praticar a iniquidade. Então, a gente vê que essa batalha que houve entre os nefitas e lamanitas, lembrando que os lamanitas eram os descendentes de Lamã e Lemuel e de Ismael também, né? E eles criaram aí, foram chamados de lamanitas, e por um determinado período eles confrontaram os seus oponentes, que eram os lamanitas, né? Que são os descendentes aí de os nefitas, né, que eram descendentes aí de Nef, que eram todos irmãos, e aí eles viraram dois povos aí que andaram se guerreando e se combatendo. E essas batalhas que a gente aprende, né, nessa lição do livro de Mórmon, são vários capítulos aqui extensos, eu recomendo que vocês estudem. Nós vamos aprender um pouco mais sobre o papel aí de Moroni nessas batalhas, que foi importante ele defender aí os nefitas, mas a gente aprende que muitas dessas batalhas a gente enfrenta no nosso dia a dia aqui no mundo real, né, nos dias de hoje. Então, o livro de Mórmon ele ensina através desses capítulos de que maneira nós devemos enfrentar esses desafios. E aí é seguir o exemplo de Moroni, como nós vamos aprender aqui. Próxima aula é firmes na fé em Cristo. Próxima aula não, próximo tópico, firmes na fé em Cristo. Quer diminuir o poder do adversário em sua vida? Então nós sabemos que Satanás ele vai fazer de tudo para ter uma influência na nossa vida. Mas nós podemos diminuir esse poder aí que Satanás ele traz para a nossa vida para poder nos destruir. E de que maneira nós diminuímos essa influência de Satanás na nossa vida? Bom, primeiro é desligando a televisão muitas vezes, é deixando de ver pornografia,
assim como foi falado na última aula, né? Aqui convido você a assistir a última aula se você não assistiu, sobre pecado sexual. Então, tudo isso que remete aí as pessoas a quererem ter um corpo perfeito, a querer achar que isso é o mais importante na vida, né? Acabam sucumbindo aí às influências de Satanás. Então, a gente fazendo essas coisas, nós vamos diminuir a influência dele na nossa vida. Mas nessa aula aqui já partimos para um outro ensinamento. Diz assim: sim, em verdade vos digo que se todos os homens tivessem sido e fossem e pudessem ser, sempre ser como Moroni, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. Olha só que beleza de escritura. Se você não quer que o diabo tenha influência na sua vida, seja como Moroni, né? Aprenda os ensinamentos de Moroni, as características de Moroni, e você não vai ter essa influência de Satanás na sua vida. E aconteceu que quando Moroni, que era comandante-geral dos exércitos nefitas, soube dessas dissensões, ficou irado contra Amaliquias. E aconteceu que rasgou sua túnica e, pegando um pedaço dela, nele escreveu: em lembrança do nosso Deus, nossa religião, nossa liberdade, nossa paz, nossas esposas e nossos filhos. E amarrou-a na ponta de um mastro. Então ele fez uma bandeira aqui, quando ele sabia desses líderes iníquos que estavam aí incitando os lamanitas, né, contra os nefitas, é, Moroni, ele ficou ali nervoso, né? Ele ficou irado, mas para o bem, né? Ele falou, não, vamos defender aqui, criou uma bandeira, como a gente vê aí na imagem do lado direito, representado. Ele fez uma bandeira e nessa bandeira ele escreveu lembrança de nosso Deus, nossa religião, nossa liberdade, nossa paz, nossa esposa e nossos filhos. Então ele estava ali criando um símbolo para defender o quê? A família. Ele criou um símbolo para defender a família principalmente, né? Além da sua liberdade, a liberdade das pessoas. E ele colocou seu capacete, sua couraça e seus escudos, cingiu os lombos com sua armadura, e pegou o mastro em cuja ponta se achava a túnica rasgada, a que ele chamou Estandarte da Liberdade. E inclinou-se até o solo e orou fervorosamente a seu Deus, a fim de que as bênçãos da liberdade repousassem sobre seus irmãos, enquanto restasse um grupo de cristãos para habitar a terra, porque assim eram chamados todos os verdadeiros crentes em Cristo, que pertenciam à igreja de Deus, pelos que não pertenciam à igreja. Então, ele criou aí esse símbolo da bandeira, escreveu nela o objetivo que ele estava querendo defender, se preparou, colocou o capacete, sua couraça, para poder defender aí, guerrear contra os lamanitas que queriam destruir aí a igreja de Deus. E os que pertenciam à igreja eram fiéis, sim, todos que eram crentes verdadeiros em Cristo tomavam sobre si alegremente o nome de Cristo, ou seja, de cristãos, como eram chamados em virtude de sua crença no Cristo que haveria de vir. Então, Jesus Cristo ainda não tinha vindo, e isso tudo estava acontecendo e foi registrado aqui no livro de Alma, no livro de Mórmon. Então, sabemos que Jesus Cristo veio depois, isso aconteceu aí, a história do livro de Mórmon, cerca de 600 anos antes, né, do nascimento de Jesus Cristo. Toda essa história aí se desenrolou, que foi registrado aqui pelos profetas que viveram aqui nas Américas. E assim, nessa ocasião, Moroni orou para que fosse favorecida a causa dos cristãos e a liberdade da terra. Então, Moroni aí, antes de mais nada, ele ora a Deus, pede orientação, pede ajuda e fala qual é o propósito que ele vai fazer essa batalha, né? Vai se guerrear aí contra os lamanitas por conta desses interesses aí, que era principalmente a família e a liberdade. E aconteceu que quando Moroni disse essas palavras, eis que o povo se aproximou com os lombos cingidos por suas armaduras, rasgando as vestes como um símbolo, ou melhor, como convênio de que não abandonariam o Senhor seu Deus. Ou em outras palavras, se eles transgredissem os mandamentos de Deus, ou melhor, se caíssem em transgressão e se envergonhassem de tomar sobre si o nome de Cristo, o Senhor os destroçaria da mesma forma que haviam rasgado as suas vestes. Então, olha só, quando o Moroni falou dos interesses, do objetivo dele, que era defender a liberdade, a família, ele convenceu ali a muitos seguirem os seus objetivos. Muitas pessoas aí daquele povo lá falou: não, estamos com você e vamos fazer o quê? Vamos fazer a mesma coisa. Eles começaram a cingir aí
colocar os seus lombos, né, com suas armaduras, seus capacetes, e como um símbolo, eles também fizeram o quê? Eles fizeram um convênio de rasgando as suas vestes, né? Eles rasgaram as suas vestes aí como um símbolo que seria o seguinte, desse convênio com Deus, de que eles não vão abandonar a Deus e que se acontecesse de eles transgredir os mandamentos, de cair em tentação e não guardar os mandamentos de Deus, da mesma maneira que eles rasgaram suas vestes, o Senhor também os destroçaria, como diz aqui a Escritura, né? Como uma forma, da mesma forma que eles rasgaram as suas vestes. Então, ou seja, a destruição que o Senhor iria fazer com eles se eles não guardassem os mandamentos, representa aí essa veste rasgada aí como símbolo de convênio e obediência a Deus. Ora, esse foi o convênio que fizeram e atiraram suas vestes aos pés de Moroni, dizendo: Fazemos convênio com o nosso Deus de que seremos destruídos, assim como foram nossos irmãos na terra do norte, se cairmos em transgressão. Sim, ele pode atirar-nos aos pés de nossos inimigos, assim como atiramos nossas vestes a teus pés para serem pisadas, se cairmos em transgressão. Na verdade, isso foi uma forma de eles se motivarem, né? Rasgando as suas vestes, falando: olha, nós não vamos deixar de guardar os mandamentos, deixar de fazer aquilo que é correto. Se isso acontecer, que o Senhor possa nos destruir da mesma maneira. Então, olha só o grau de obediência que os nefitas estavam tendo aqui através do exemplo de Moroni, né? Através do exemplo de Moroni, eles agiram da mesma maneira. Próximo tópico: Satanás nos tenta e nos engana sutilmente. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final, que eu já estou acabando essa aula e vale muito a pena a gente ficar aqui. E eu falo que eu gosto de colocar as escrituras aqui para que a gente possa ler juntos e beber a água da fonte junto, para que eu não faça nenhum comentário ou diga algo que não esteja condizente com os manuais e as escrituras. Alma 47, 22 a 24 diz: Mas eis que quando o rei lhe saiu ao encontro, Amalequias fez com que seus servos se adiantassem para encontrar o rei. E inclinaram-se perante o rei, como se o reverenciassem por sua grandeza. E aconteceu que o rei estendeu a mão para levantá-los em sinal de paz, segundo o costume dos lamanitas, costume esse que haviam aprendido com os nefitas. E aconteceu que, quando haviam levantado o primeiro, eis que ele apunhalou o rei no coração e ele caiu por terra. Ou seja, os servos aqui desse esse homem, né, desse líder Amalequias, eles foram os traidores aqui do rei, né? Eles foram lá e quando o rei foi reverenciar eles, eles apunhalaram o rei e assim mataram o rei. Ora, os servos do rei fugiram e os servos de Amalequias gritaram dizendo: Eis que os servos do rei o apunhalaram no coração e ele caiu por terra e eles fugiram. Vinde e vede. Então todas as pessoas começaram a informar aí o que havia, o que os servos do rei haviam feito, né, de terem matado o rei aí com uma punhalada no coração dele, e todo mundo ficou sabendo dessa história. Então olha só que tragédia, né? Saber que os servos do rei, influenciados por Satanás, e que esse é o tema principal desse tópico, que a gente não pode esquecer, né? A influência de Satanás. Então, eles agiram dessa maneira. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes Satanás está nos influenciando sutilmente para que a gente faça coisas erradas na nossa vida. Então, como eu disse, televisão, celular, jovens, né? Tomar cuidado aí com as coisas que estão vendo, adultos também. Então, tudo isso Satanás vai te influenciando sutilmente a você fazer a coisa errada, assim como fizeram os servos do rei. E aconteceu que Amalequias procurou obter as boas graças da rainha e tomou-a para a esposa. E assim, por meio de fraude e da ajuda de seus astutos servos, ele conseguiu o reino. Então, ele conseguiu obter aí o poder de uma maneira injusta. Isso a gente está vendo aonde hoje? Na Venezuela. Olha lá o que está acontecendo na Venezuela, né? Existe um rei lá, existe o que dizem um presidente, que na verdade não é um presidente, é um ditador, né? Que por meio de fraude, por meio da ajuda de seus astutos servos, né? Acaba conseguindo obter aí aquilo que ele deseja, que é o poder. Isso não acontece só na Venezuela, isso a gente tem que estar atento aí a demais lugares, né? E organizações que isso está acontecendo. Nós precisamos estar atento a isso, a esses
poderes, essas artimanhas, né, que Satanás utiliza muitas vezes sutilmente, mas muitas vezes não é sutilmente, como a gente vê escancarado, facilmente a gente sabe que Satanás aí está sendo um influenciador aí de muita gente e de uma maneira escancarada. Sim, foi reconhecido como rei de toda a terra por todo o povo lamanita, que era composto de lamanitas e lemuelitas e de ismaelitas, e de todos os dissidentes dos nefitas, desde o reinado de Nefe até o tempo presente. Então ele acabou sendo reconhecido aí depois de ter tomado o poder. Ora, esses dissidentes, tendo os mesmos ensinamentos e informações dos nefitas, sim, tendo sido instruídos no mesmo conhecimento do Senhor, não obstante, por estranho que pareça, pouco depois de sua dissensão, se tornaram mais duros e impertinentes e mais selvagens, iníquos e ferozes que os lamanitas, absorvendo as tradições dos lamanitas, entregando-se à indolência e a toda sorte de lascívia, sim, esquecendo-se por completo do Senhor seu Deus. Então, nós sabemos que uma parte dos nefitas aqui se tornaram mais iníquos do que os lamanitas, né? Mais duros e mais selvagens, iníquos e ferozes. Para encerrar o último tópico, a união traz segurança. Alma 50, 20, eu selecionei essa escritura para que a gente pudesse finalizar a aula aqui de uma maneira mais tranquila, né? Sabendo que esse trecho desses capítulos aí do livro de Alma fala muito sobre guerras, batalhas, influência de Satanás, e que a gente deve tomar cuidado, é, ter sabedoria aí para tomar as decisões e ações que nós devemos fazer aqui na nossa vida. Então, que esses ensinamentos sejam de exemplo, né? Esses ensinamentos negativos, né? Esse exemplo negativo é, do livro de Mórmon, quando fala sobre batalhas e guerras, derramamento de sangue, tudo isso, essas batalhas influenciadas aí por Satanás, é uma coisa assim, lamentável, mas que serve de exemplo para os nossos dias. E que principalmente nós possamos seguir aí o exemplo de Moroni, que influenciou muitas pessoas a defender aí os seus valores. E para encerrar, a Alma 50:20 diz: Bem-aventurados sois tu e teus filhos, e eles serão abençoados, e se guardarem meus mandamentos, prosperarão na terra. Essa é uma escritura que não me sai da cabeça ultimamente, que fala que se nós guardamos os mandamentos de Deus, nós vamos prosperar na terra. Mas lembra-te de que se não guardares meus mandamentos, serão afastados da presença do Senhor. Então, ou seja, essa união aí que a gente vê nessa foto aí do lado direito, pessoas servindo ao Senhor, guardando os mandamentos, focando naquilo que é justo, focando naquilo que é o bem do próximo. Se você pensa nisso, deseja guardar os mandamentos, você está se preparando para voltar à presença do Pai Celestial. E é nisso que a gente tem que fazer e pensar, né? Nessas coisas que a gente tem que pensar e fazer na nossa vida, né? Aplicar esses ensinamentos, que é uma promessa do Senhor aqui. Se nós guardarmos os mandamentos dele, nós vamos prosperar na terra, prosperar em todas as áreas, né? Espiritualmente, financeiramente, intelectualmente, emocionalmente, tudo nós vamos prosperar, vamos poder saber lidar com todos os desafios da nossa vida. Então, o resumo é bem simples, né? É guardar os mandamentos. E os fiéis no cumprimento dos mandamentos de Deus foram sempre libertados, ao passo que milhares de seus irmãos iníquos foram reduzidos à escravidão, ou pereceram pela espada, ou degeneraram, caindo na incredulidade, e misturaram-se aos lamanitas, ou seja, aqueles que procuram servir a Satanás, seus interesses, ao roubo, à mentira, à inveja, a quebra da lei da castidade, a traição, né? O rei, os servos que traíram o rei, muitas vezes nós vemos aí os homens traindo esposas, esposas traindo homens, essa iniquidade que a gente vive no mundo atual. Então, ou seja, já tem um destino certo aqui, ó. As pessoas vão perecer, vão se degenerar, vão, né? Porque cai na incredulidade, não acredita que existe um Deus, não sabe o que é guardar os mandamentos, viver o evangelho e acabam sendo influenciados por Satanás sutilmente. Então, seja, nós precisamos aí guardar os mandamentos, mais uma vez, mais uma aula excelente para a gente poder aprender a que Senhor nós queremos servir. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Satanás. Não tem outra escolha. É muito melhor obedecer, que o preço da obediência é bem menor do que o preço do arrependimento.
Grave essa frase. O preço da obediência é bem menor do que o preço do arrependimento. Alma 53 a 63 é a próxima aula. E se você tem um testemunho do livro de Mórmon, deixe aqui no comentário o seu testemunho. Se você quer ganhar um livro de Mórmon também, clique aqui no link aqui abaixo e solicite um livro de Mórmon. Muito obrigado a todos. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Até a semana que vem.